Olá, eu sou o professor Renato e esse é mais um vídeo que tem por objetivo auxiliar os professores do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental a utilizarem a ferramenta questionário dentro do AVA. E nessa aula nós vamos ver como inserir as questões dentro de um questionário. Então, primeiramente vamos clicar aqui em ativar edição. Para esse exemplo, eu já tenho um questionário que foi criado previamente, foi configurado previamente. Ele está aqui no final. Então, eu tenho aqui um tópico, né, criado de avaliação P1. Foi colocado aqui que a data dele é dia 8 de dezembro. Aqui está realmente o questionário. Eu clico nele. Aqui algumas informações da configuração, o dia e horário de abertura da prova, data e hora do fechamento de prova, quantas tentativas são permitidas, aqui algumas observações que foram colocadas no cadastro do questionário. E aí, como pode ser visto aqui, ainda não foi inserida nenhuma pergunta, não tem nenhuma questão cadastrada. Então vamos clicar no botão editar questionário. Lembrando que isso daqui só aparece enquanto ainda não foi cadastrada nenhuma questão. Vamos clicar aqui. E esse daqui é a janela de cadastro, onde a gente vai ver quais as questões que vão ter em cada prova. Então nós podemos cadastrar aqui a nota máxima da prova, no caso 10 pontos, já vem pré-configurado. Nós temos aqui a opção de misturar as questões. Depende do tipo, né, de cada avaliação, é interessante misturar ou não, né? Mas basta selecionar aqui. Se clicar, significa que o AVA ainda vai misturar as questões de cada prova. Vou deixar desmarcado. E como que a gente faz para inserir as questões? Basta vir aqui nesse botão adicionar e nós vamos ter três opções. Opção, uma nova questão. Segunda opção, do banco de questões. E terceira opção, uma questão aleatória. Então vamos ver cada uma dessas opções. Se eu clico em uma nova questão, vai abrir a janela dos tipos de questões. E se eu clicar, seleciono em uma delas aqui, por exemplo, dissertação. Eu vou ser direcionado para a janela de cadastro de questões. E ao final, depois que eu salvar, ela vai ficar aqui, cadastrada. E todas as provas de todos os alunos vai ter essa questão, tá bom? Outra opção, do banco de questões. Se eu clico aqui, o AVA ele abre essa janela com todas as minhas questões cadastradas. Então, primeira coisa, se não foi selecionado nenhuma categoria, se não está organizado em categorias, vai caber ao docente procurar aqui qual das questões que ele quer inserir na prova. Mas se o docente tomou o cuidado de criar categorias, ele pode selecionar aqui e aí ele vai filtrar, né? Então aqui nós temos a nossa categoria, por exemplo, de hidráulica forçados. Então vou selecionar aqui. Pronto, ele vai me mostrar apenas as 10 questões de hidráulica forçados. Onde aqui inicialmente nós temos o título da questão e o início do enunciado dela também é mostrado aqui. Se eu quiser, eu posso pré-visualizar a questão, e aí para selecionar ela, né, uma questão numérica. Posso inclusive pedir para ele preencher a resposta certa. Vou fechar aqui, e aí eu posso selecionar todas as questões que eu quero colocar nessa prova. Vou colocar essa questão de pressão, essa questão de problema de 3 reservatórios e essa questão de altura manométrica, e posso selecionar quantas eu quiser. E clico no botão adicionar perguntas selecionadas ao questionário. Pronto, minhas 3 questões. Aqui tenho a nota de cada uma delas. Eu posso editar, porque a gente pode ver aqui que o total da avaliação é 3. No final, esta nota tem que bater com essa nota aqui. Então, eu posso editar aqui, colocar que cada questão vale 0,5. Dou Enter. Desculpa, tem que ser 0,5. 0,5. Enter. Está cadastrado. Essa outra questão, 0,5. E a última questão, 0,5. Pronto, já tem aqui. Essas 3 questões totalizam 1,5 ponto.
Essas 3 questões, como elas foram selecionadas do banco de questão, todos os alunos vão ter essas 3 questões aqui na prova. Caso eu tivesse cadastrado, né, vou voltar aqui na opção, cadê minha opção de... aqui, questões, opção de adicionar questões. Tá. Se eu tivesse cadastrado uma questão que é uma nova questão, também todos os alunos teriam acesso. Não faz muito sentido você vir e cadastrar uma nova questão, porque ela depois você não pode utilizar ela ou exportar para um novo banco de questões. Então faz mais sentido você cadastrar ela dentro do banco de questões e depois vir aqui e pegar ela do próprio banco de questões onde ela já vai estar cadastrada. Tá? Mas se eu tivesse cadastrado uma nova questão, também todos os alunos teriam acesso a essa mesma questão. Eu só poderia ter a opção aqui de pedir para misturar as questões, né? Essa vai ser a questão 1 de algum aluno e para o outro aluno essa de problema de 3 reservatórios vai ser a questão 1, tá bom? Mas eu posso incrementar mais ainda nesse questionário. Eu posso vir aqui, ó, adicionar uma questão aleatória. E aí eu venho e seleciono de que categoria que eu quero. Vamos dizer que eu quero aqui, ó, uma questão da categoria de hidráulica livres. Quantas questões que eu quero? Vou colocar que eu quero 2 questões. Somente isso. Clico na categoria e 2 questões. Tá? Poderia ser uma subcategoria aqui, ó, de hidráulica forçados, mas não, vou pegar aqui da hidráulica livres. E aí, clica no botão adicionar questões aleatórias. Pronto. Eu tenho aqui 2 questões aleatórias. Então, essa questão 1, eu posso mover aqui elas também, né? Eu posso colocar aqui para o final. Vou colocar as questões aleatórias no final. Então, eu tenho aqui as minhas 3 primeiras questões são questões que foram pegadas do banco de questão e aqui 2 questões que são aleatórias. Então, esta prova, se eu finalizar ela, primeiro eu não posso finalizar ainda porque eu preciso fazer com que todas as notas aqui, a somatória, dê 10. Então, eu vou colocar que essas questões aqui valem 2,5 pontos. Essa questão 2,5 pontos. Essa questão aqui vai valer 2 pontos. E essa questão aqui vai valer 2,5 pontos. Pronto, totalizou 10 pontos, está pronta, né? Minha prova já está, ela vai ter 5 questões. E o que acontece? Todos os alunos vão receber essas 3 questões, eu posso até pedir para misturar, aí não necessariamente vai estar nessa mesma ordem, né? Vai ficar tudo misturado as questões aqui. Mas no final, todos eles vão ter feito essas 3 primeiras questões aqui. E essas 2 últimas, o que acontece? Como é aleatório, o próprio sistema do AVA vai pegar dentro da categoria hidráulica livres 2 questões. Eu poderia ter pegado e colocado para selecionar a hidráulica livres uma questão e de uma outra categoria outra questão. Posso fazer, posso mesclar isso quanto eu quiser. É só eu vir aqui, adicionar e colocar mais questões aleatórias. De outros, poderia pegar aqui, ó, dessa categoria teste curso AVA. Pedir para pegar o quê? Uma questão. Adicionar. Pronto, já tenho mais uma questão aqui. Questão aleatória, né? E ele vai pegar de dentro dessa categoria teste curso AVA. Tá? Aqui eu teria que diminuir a nota porque já passou, foi para 11. Então, vou diminuir desse daqui, colocar 1,5. Então, essas questões aleatórias, nem todos os alunos vão fazer a mesma questão. E aí é necessário tomar um cuidado para que dentro dessas categorias, hidráulica e produtos livres, todas as questões tenham o mesmo peso, porque senão um aluno vai fazer uma questão mais difícil e outro aluno vai fazer uma questão mais fácil. Um outro exemplo onde que isso poderia ser aplicado provas onde tem parte são questões dissertativas e parte são objetivas. Eu posso preparar uma pasta onde só tem questões objetivas e outra pasta somente com questões dissertativas. E aí eu peço para o AVA selecionar questões aleatórias, por exemplo, 2 questões aleatórias dissertativas e 5 questões objetivas.
E aí o AVA vai selecionar questões aleatórias de dentro dessas duas pastas. Feito isso, basta eu vir aqui em gravar, voltar para a tela principal. O meu questionário já está pronto. Posso entrar aqui. Se eu quiser pré-visualizar o questionário, eu posso pré-visualizar. Detalhe, e se eu quiser inserir mais questões ou excluir alguma questão? Até não abrir a prova, eu posso vir aqui, depois de entrar dentro do questionário, então eu vou na tela principal, ativo a edição do AVA, venho no meu questionário, clico nele, depois de inserido questões, para editar, basta vir aqui, ó. Sobe a tela, vem no bloco administração e tem essa opção aqui, ó, editar questionário. Não confunda com editar configurações, tá? Vem editar questionário e aí eu posso voltar aqui e alterar novamente minhas questões, tá bom? Vou voltar aqui, voltar do questionário, e aí é sempre bom acessar para verificar se está tudo certo, né? Verifica a data de início e fechamento e pré-visualiza. Observação, somente o docente da disciplina pode fazer essa pré-visualização, tá? Os alunos não têm essa opção. Então posso pré-visualizar, tem aqui minha primeira questão, né? É assim que o aluno vai ver. Posso vir aqui à próxima página. Como eu cadastrei para o aluno não poder voltar para a questão anterior, então ele não vai poder voltar. Aqui, ó, questão aleatória, né? Que ele pegou do banco de questões do curso. Assim por diante. Vou indo até, né? Não preciso finalizar, enfim, posso voltar, posso retornar aqui para a avaliação. E como que vai se comportar, como que o professor vai ter acesso às respostas dos alunos? Vocês podem ver aqui, ó, que tem essa mensagem aqui. Agora ele cria essa nova mensagem, né? Porque o professor estava pré-visualizando, como não finalizou, ele fica mostrando isso. Mas não é necessário continuar ou chegar no final ou colocar as respostas corretas, não, tá? Vou mostrar aqui numa prova que já foi finalizada, como que o professor vai visualizar as respostas. Vou vir aqui, avaliação P1. Quando fechar a avaliação, vai aparecer esta mensagem quando o professor clicar no questionário. A data de fechamento e essas tentativas são quantos alunos responderam à avaliação. Basta clicar aqui em tentativas. Aqui o professor pode fazer filtros, né? E aqui vai ter um relatório. O nome dos alunos, quando iniciou, quando finalizou. Se rolar até embaixo, é possível ver aqui, ó. Vamos ver aqui, por exemplo, esse último aluno, Drummond Sidrata. O aluno tirou 10 e aqui as questões que ele acertou. Então, por exemplo, eu posso entrar aqui, clicar nessa questão, ele vai mostrar a resposta do aluno. É só aguardar, carregar. Aqui o nome do aluno, a questão enunciada e aqui a resposta que o aluno colocou, 18.626. E a resposta correta era 18.63. Então o aluno acertou. Isso o AVA corrige sozinho, anota o AVA dá sozinho aqui também e os alunos já ficam sabendo as notas. Tá bom? No caso aqui, se o professor tem que corrigir a questão, vai ter um botão aqui para corrigir a questão. Aí depois que o professor coloca a nota, né, se for, por exemplo, uma questão dissertativa, e aí fica registrado e o aluno já recebe a nota também. Agora, retornar para a tela principal do AVA, desativar a edição e finalizou. Era isso.